Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui mais uma vez conosco no Puxa Palavra deste mês, no mês que assinalamos o Dia da Criança no Brasil, que foi assinalado no passado dia 12 de outubro. Convidámos, o Puxa Palavra convidou Maria Celestina Fernandes, escritora angolana, e Marilda Castanha, escritora brasileira. E como existe sempre uma criança dentro de nós, vamos iniciar a nossa conversa com o professor Caio Carmona, professor leitor brasileiro, colocado na Universidade Agostinho Neto, aqui em Luanda. Passo a palavra então ao Caio para apresentar as nossas convidadas. Muito obrigado, Marisa, e sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso Puxa Palavra, esse nosso encontro, né, dos continentes, dos países, né, que nos liga nesse oceano Atlântico, né? Estamos aqui atravessando, e hoje, de uma maneira muito especial, com essas duas escritoras, com a literatura infantil, a literatura juvenil, fazendo essa aproximação. Cada vez mais é o que desejamos, né? Aproximar esses países, aproximarmos nossas culturas, né? Nossas literaturas. Então, o diálogo hoje, né? A nossa conversa hoje, ela é muito celebrada, ela é muito comemorada, né? E eu quero já de antemão agradecer as nossas convidadas, né? Marilda Castanha, Maria Celestina Fernandes, né? Essas duas grandes escritoras, ilustradoras também, e que vamos aqui conversar um pouco hoje, né? A conversa será bem tranquila, fiquem à vontade, né? Quem quiser também, que está nos assistindo, fizer comentários, quiser enviar perguntas para o Facebook, né? Se tivermos tempo aqui, vamos, claro, né, tentar aí responder na medida do possível, mas participem conosco dessa nossa conversa. E eu começo aqui lendo um pouco para que todas e todos conheçam um pouco mais, né, um pouquinho de cada uma dessas nossas escritoras, porque uma biografia, uma mini biografia, o próprio nome já diz, é só um recorte, né? É só uma parcela da experiência que essas pessoas, que essas escritoras têm a nos dizer aqui hoje e continuar, né, na sua carreira, na carreira de cada uma. Eu começo então com a Marilda Castanha, que nasceu em Belo Horizonte, somos conterrâneos, né? Onde se formou em Belas Artes. Tem dezenas de livros ilustrados e participações em exposições no Brasil e no exterior, como, por exemplo, a mostra As Imagens da Fantasia, na Itália, em Sarmede. Entre os prêmios recebidos, destacam o Jabuti de Ilustração, com Pindorama Terra das Palmeiras e 1001 Estrelas, e o NAMI Concours da Coreia do Sul em 2017, com o livro Sem Fim. Em 2019, junto com a poeta Nívia Sabino, Marilda foi uma das curadoras do terceiro FLI-BH, Festival de Literatura de Belo Horizonte. Hoje, ela vive e trabalha em Santa Luzia, um local muito agradável, né? Marilda, seja muito bem-vinda ao nosso Puxa Palavra. E temos aqui também conosco hoje o prazer de termos a presença de Maria Celestina Fernandes, escritora angolana, reside em Luanda, cidade onde cresceu e fez os seus estudos. É assistente social e licenciada em Direito, membro da União dos Escritores Angolanos, da Associação Cultural e Recreativa Chá de Caxinde e da Ordem dos Advogados.
É autora de várias obras em prosa e poesia, com destaque para a literatura infantil e juvenil. Tem participação em antologias e encontros nacionais e internacionais, nomeações, como para o prêmio sueco Astrid Lindgren, premiações e traduções de algumas obras. O Ministério da Cultura outorgou-lhe o diploma de mérito pelo seu contributo à cultura nacional e foi vencedora da segunda edição dos Lobos de Ouro, Angola, em literatura. Seja muito bem-vinda, Celestina. É um prazer aqui ter você e a Marilda conosco, tá? Mas antes, e aí eu sei que todos que estão nos assistindo estão malucos para ouvir vocês falarem, né? Estão querendo que eu fale muito rápido, mas nós queremos homenagear aqui as nossas escritoras e queremos também que vocês que estão nos assistindo conheçam um pouco mais, né, da literatura, da produção de cada uma dessas escritoras. Então, por isso, nós preparamos aqui uma leitura especial, 2 vídeos, um vídeo com a leitura da Marilda Castanha e um outro vídeo com a leitura da Celestina Fernandes, né? Vamos ver esses vídeos, um pouco de literatura, ouvir, né, a palavra e depois voltamos para a conversa. Caio, eu interrompi porque percebi que Sim. se estava a ouvir a história, não é? Não, não estava saindo o som. Então, É, então vamos começar a conversa com as ok, escrituras e daqui a bocadinho fazemos então a leitura, está bem? tudo bem, Peço tudo desculpa por bem. este meu pouco treino técnico. Tudo bem. Ok, vamos lá então. E aí, então, quando você estiver, então, pronta aí, você me avisa que aí a gente pode parar sem problemas, né? E ver esses vídeos, né? Ok, Que são combinado, lindíssimos aí com a combinado. leitura, né? Sim. Bom, eu queria, o intuito dessa nossa conversa, Marilda e Celestina, é para que nós possamos aproximar esses nossos 2 países pela cultura, pela literatura, é para que a leitora, o leitor de Angola conheça mais Marilda Castanho, é para que a leitora, o leitor brasileiro, conheça mais Maria Celestina, né, Fernandes. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né, se apresentassem um pouco mais a partir das mini biografias que vocês enviaram, que eu falei aqui, mas e principalmente falando de um cenário atual, vocês, como escritoras da literatura infanto-juvenil, como vocês enxergam, né, a literatura hoje em cada país, em cada cultura, né, no Brasil, em Angola, e, claro, né, com a produção de vocês dentro disso, né, como é que vocês caminharam e como é que vocês veem hoje a literatura de vocês, a autoria de vocês dentro desse cenário maior, que é um cenário cultural brasileiro, um cenário cultural angolano. Por favor, aí as senhoras decidem aí quem pode começar sem problemas. É só abrir o microfone e falar para todo mundo. Posso começar? Claro. Marilda,
Boa tarde. É um prazer enorme conhecê-la e penso que daqui sairá uma grande amizade de uma angolana e uma brasileira. Obrigada ao Caio por esta oportunidade e à Marisa, a Casa Brasil-Angola, por esta oportunidade. Eu sou a Maria Celestina Fernandes, como já fui apresentada, angolana. Eu comecei a minha escrita em finais da década de 80. Eu comecei escrevendo para os meus filhos. Depois de já muita escrita, dei os contos a uma pessoa entendida na matéria, que é o escritor Antônio Jacinto. Ele leu os contos e achou que era um desperdício eu ter os contos guardados numa gaveta, só para os filhos. E ele próprio tomou a iniciativa de levar os contos à União de Escritores Angolanos, que na altura era a única editora que tínhamos. Mas acreditem que fiquei mais de 7 anos à espera da publicação do primeiro livro. Mas eu ganhei de tal maneira o gosto pela escrita, e os meus filhos também exigiam que eu escrevesse. Por eles, eu escrevia um conto por dia. E então, já tinha um acúmulo tão grande de contos que, quando tive a oportunidade de publicar, saíram vários livros seguidos. O primeiro trabalho foi A Borboleta Cor de Ouro, que era uma mini antologia com cinco contos. Depois seguiu-se A Árvore dos Gingongos, que está editado também no Brasil, e hoje faz parte dos clássicos da literatura infantil angolana. E daí foram seguindo outros livros. Saí da Angola, tenho obras também já editadas no Brasil, não sei se a Marilda conhece, para além da Árvore dos Gingongos, tenho Kalimba. Explica para a gente, Celestina, explica para a gente o que é um gingongo. Gingongo é gêmeo. É o gêmeo. Gêmeo. É uma palavra de origem quimbundo. E o último que eu tenho, que foi editado pela editora Capulana, como é que surgiu este livro? Eu fui a um encontro da Flink Sampa, em São Paulo. Portanto, a Marília deve saber, conhecer este fórum. E numa das sessões, foi interessante, que ao falar da discriminação, do preconceito racial, uma senhora branca veio apresentar um depoimento, porque ela era casada com um negro, e a filha mestiça sofria bullying na escola, portanto, implicavam com a cor, com o cabelo, e uma vez, os pais diziam para ela não ligar, que isto, para não dar muita importância, mas para uma criança não é fácil. E até que um dia ela chega a casa e vai contar à mãe mais um episódio. E a mãe, mas o que se passa desta vez? E ela conta que uma menina branca lambeu-lhe a pele a ver se sabia a chocolate. Ela, muito descontraída, lambeu-lhe a pele para ver se sabia açúcar, porque ela era muito branquinha. Olha, eu achei isso tão interessante. Na altura eu estava com a minha editora, a Rosana Weg, da Capulana, e eu disse, olha, eu achei esta história tão interessante que eu vou fazer um conto a partir daqui. E ela disse, faça que nós vamos editar. Olha, eu cheguei a Angola, escrevi um conto e aproveitei, dei um pouco de história para explicar como é que os negros tinham chegado ao Brasil, portanto, através da escravatura, o triângulo da escravocrata, e o conto, de facto, teve um certo êxito. Eu depois pedi à minha editora que me autorizasse, que me cedesse os direitos de autor para fazer uma edição angolana.
E então o livro tem uma edição brasileira, tem também edição angolana. Pronto, além disso, tem obras também publicadas em Portugal, tanto em parceria com editoras daqui de Angola. Tenho o último livro que até foi lançado pela Leia, e foi na Feira de Lisboa. Eu até tenho aqui alguns livros, depois até posso mostrar as capas para verem como é que estão as capas, para cá estão interessantes. E pronto, no Brasil tenho estes livros que já citei, também participei na coletânea Mulherio das Letras, também a Marília deve conhecer, também tenho que participar no Mulherio. E pronto, entro aqui no Mulherio das Letras. E pronto, este coisa, tenho este recebeu a... Conhece? Eu não conheço o livro, mas eu sei que foi o Jô que uma grande amiga minha... Uma ilustração maravilhosa. O Jô que ilustrou, e uma amiga minha comum é que editou, a Dani Padilha. Foi. Que te adora. Que te adora. A Daniela Padilha. Ele recebeu o diploma da Fenilis, este livro. Sim, maravilha. Recebeu coisa. Então, este é o Cambas para Sempre, da tal história que eu acabei de contar, que quer dizer Cambas, que quer dizer amigos. Foi editado pela Capulana. Esta é a edição brasileira. Que bonito. E tenho também este, editado pela Capulana, Kalimba. Tá lindo. Pois. Ai, que maravilha. Tem também não sei se conhece a Ieda de Oliveira. A Ieda. Sim. Pois, ela fez uma obra sobre a qualidade da literatura infantil, sobre vários ângulos, sobre a ilustração, na visão do escritor, na visão do educador, e eu entro na visão do educador. Não sei se conhece. Estamos juntas. Então, estamos juntas. É uma obra antiga, né? Sim, já tem os Olha, a gente já está junta há muito tempo e não estava sabendo. É verdade. Estamos juntas nessa obra. Maravilha. E pronto, estou aqui à disposição para qualquer pergunta que queiram fazer. Maravilha, Celestina. Marilda? Então, vamos lá. Depois de ouvir a Celestina, que delícia. Que delícia te ouvir, Celestina, e com certeza vai nascer aqui uma grande amizade, não tenho dúvidas. E, como eu disse, né, agora há pouco, uma grande amiga, quando eu comecei a divulgar esse nosso encontro, amigas em comum diziam: eu adoro a Celestina, eu quero assistir para rever a Celestina. Então, eu achei muito bom a gente estarmos aqui juntas. Então, eu acho que a gente começa mais ou menos na mesma época. Eu também comecei a ilustrar. Na verdade, eu não comecei a escrever inicialmente, eu comecei a ilustrar. Eu formei em Belas Artes, né? Sou mineira, daqui de Belo Horizonte, e formei em Belas Artes no final dos anos 80, e foi também por essa época que eu comecei a fazer ilustrações. E é engraçado, né? À medida que eu fui ilustrando, fui tendo vontade de escrever as próprias histórias. E esse do vídeo que a professora brasileira vai contar, que eu tinha até esquecido dele, viu, Caio? Eu adorei ver o Rei da Fome na mão dela. O Rei da Fome, é o meu primeiro texto. Então, fico muito contente, né, de estar aí em Angola com o Rei da Fome, que é um texto que eu gosto muito. Bom, e aí eu comecei a ilustrar, a escrever, foi dando aquele gosto, fui também fazendo livros sem texto, livros só de imagem, mas eu do que para escrever. Escrever não é uma coisa fácil para mim,
Então, eu tenho que fazer mil mirabolâncias para achar o meu texto, né? Aí vou para dicionário, faço listas, como diz aqui no Brasil, faço um escarcel, sabe, Celestino? Enganar que eu não sei escrever. Assim, eu não fico totalmente segura, né, de fazer apenas o texto, eu preciso da imagem, ou nem sei se é seguro ou não, mas eu já penso o livro com a imagem, eu já penso com as duas narrativas. Então, eu acho que eu penso com os dois códigos, né? Eu falo que eu faço... Mas é extraordinário, não é? Exato. Quem não dera ter esta possibilidade. Já imagino, eu faço o texto e já imagino, aqui vai ter uma imagem tal. Depois eu mudo tudo, mas pelo menos posso até mudar tudo no final, né? Mas eu gosto também de usar até silêncios no texto para a imagem falar, né? Então, algumas lacunas que eu deixo no texto que vão ser não só completadas, mas vão ser apresentadas na imagem. Às vezes até é uma contradição, às vezes negam o que está no texto, né? Às vezes não, às vezes completam. Mas, enfim, eu gosto dessa conversa entre a Marilda, que escreve, e a Marilda, que ilustra, né? E, enfim, então foi mais ou menos, como eu estava dizendo, por essa época, e não parei mais, né? Tomei gosto, e é isso, estou aqui fazendo... não ilustro, não faço só livros autorais, né? Tenho livros de outros autores, e é interessante, eu fui buscando muito essa questão da brasilidade, né? Até quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu fui nas primeiras vezes que eu participei de eventos fora do país, né, que foi até em Bratislava, aí é que eu vi como que eu precisava de ter uma voz brasileira, né? E buscar essa brasilidade foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria só ilustrar temas brasileiros. Então, isso é uma inquietude. Eu acho que eu sou bem irrequieta. Então, às vezes, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí, como, por exemplo, deixa eu ver, onde que está? Peraí. O Bárbara, né? Que é completamente diferente, né? do Pindorama. Pindorama é um livro sobre cultura cultura indígena, né? O Pindorama, mas já o Bárbara eu só ilustrei. É um conto do Murilo Rubião, um escritor que eu gosto imensamente, mineiro, né? É um expoente do realismo fantástico, e eu escolhi esse conto, Bárbara, para ilustrar. Então, aí fica completamente diferente, é outra paleta, enquanto esse aqui é todo tropical, né? Todo... Deixa eu abrir uma página aqui, que é completamente diferente. Por exemplo, essa página, né? Ela é bem grandona, deixa eu ver se dá para ver tudo. Enquanto esse Nelson... Muito bonito. Nelson, obrigada. Eu sou casada também com um ilustrador, que é o Nelson Cruz, que acho que está nos ouvindo. Ótimo. O Nelson fala... Uma rica parceria. Isso. O Nelson fala, Celestina, que quando eu ilustro, entra a... Como é que ele fala, gente? Entrou a escola de samba na avenida. É a Marilda espalhafatosa, com muitas cores. Daí fala que é uma ala, é uma alegoria. Mas aqui eu recolhi a escola de samba, né? E eu falei, aqui eu não vou, aqui já é outro caminho. Deixa eu achar um aqui para vocês. Aqui já é uma outra paleta, uma outra figuração, né?
mas, ao mesmo tempo, tem a minha assinatura, né? O meu assinatura até do pensamento. Então, enfim, trabalho sempre fazendo perguntas, buscando metáforas, essas coisas que é preciso para criar e para sobreviver, né? É isso. Mas acho que eu falei bastante. Deixa a Celestina falar agora. Poxa, olha, o facto da Marilda escrever e ilustrar é uma grande vantagem, porque nós que escrevemos e depois temos ilustradores de fora, muitas vezes eles não entram no espírito do texto. Então temos que trabalhar muito de perto, fazer acertos, porque muitas vezes o que está no espírito do escritor não coincide com a ilustração. Então tem que saber um trabalho muito aturado. E a Marilda tem esta vantagem, porque escreve e ilustra. Portanto, o seu pensamento está voltado para a ilustração. Sabe o que quer. Mas eu tenho tido muita dificuldade, principalmente quando edito livros fora, porque são pessoas que nem conhecem a realidade africana e muitas vezes as ilustrações que aparecem que não têm nada a ver. E então temos mesmo que trabalhar com eles para dizer o que eu faço. Mando fotografias para ver, mando ir pesquisar na internet para as pessoas saberem. Então, é muito bom para si ilustrar e ter também o seu companheiro ao lado que vai dando toda vai dando um puxão na orelha. Pois, então é ótimo. Agora, nem sempre eu escuto, e a gente tem um pacto aqui, né? Assim, escuto sim, claro, mas tem hora que eu falo, ó, esse aqui eu não vou mudar, e vice-versa. Este é o meu terreno, não te metas. Exato, não te metas. Mas você tem toda a razão. E você chegou num ponto muito importante da ilustração, que é a pesquisa. Né? Assim como há pesquisa para escrever um texto, há pesquisa para fazer uma ilustração. Então, eu acabei de ilustrar um texto até de um amigo querido, você deve conhecer, Rogério Andrade Barbosa. Muito amigos, somos também muito amigos. Ele tem textos muito incríveis, enfim, e que sempre traz essa questão dos contos africanos, né? E o Rogério fez uma história que se passa em Belo Horizonte, nos anos 30. E aí eu fui para a pesquisa, e o editor ficou bobo, ele falou, você trouxe uma Belo Horizonte, né, que ninguém vai que as pessoas vão, assim, que o jovem não conhece, mas que vai conhecer, e que um idoso reconheceria. Falei, claro, esse é o trabalho do ilustrador. Né? Então, por exemplo, quando eu faço a Praça da Estação, eu desenhei exatamente a praça com o Caio também é de Belo Horizonte, vai reconhecer isso, né? Com o Ribeirão Arrudas ainda aberto, com a ponte de tijolos, né? A Praça da Liberdade, que é um ponto turístico aqui em Belo Horizonte, eu desenhei com uma carroça passando no meio da praça, porque a foto que eu encontrei tinha um carroceiro passando. Então, é isso, a construção da imagem, ela não é uma legenda, mas ela é também um texto. A imagem é narrativa, né? Porque desculpa, porque geralmente quando são crianças, não é, que ainda não leem, mas pelas ilustrações elas conseguem construir a história. Só mesmo a partir das ilustrações elas tecem histórias. É fantástico. Se a ilustração for muito perfeita, for bem ilustrada, as crianças conseguem perceber a história, sem lerem, elas conseguem penetrar no âmago da história. É muito importante a ilustração, é um fator importantíssimo, não é? Você me fez lembrar, Celestina, de um grupo, um povo indígena aqui de Minas, que é o povo Pataxu. E eles alfabetizam com as imagens. Eu sou amiga da dona Lissa, trabalhei num projeto da UFMG,
com Dona Lícia Patachu, e eles alfabetizam somente com as imagens feitas por Dona Lícia. Sim. Não somente, mas a partir dessas imagens. Dessas imagens. E ela é uma pessoa maravilhosa, e ela fala exatamente, tem uma frase linda dela que o meu escrevimento é a minha imagem. Acho lindo, que é um escrevimento mesmo, né? Ela deixa esse registro. E as crianças se alfabetizam vendo como que é o rio, da aldeia, a mata, a plantação, e ela vai falando, inclusive, de coisas não só de tradição, de ancestralidade, mas de coisas do mundo atual, como reciclagem, por exemplo. Então, na aldeia Patachu, eles têm um respeito por isso, pela reciclagem. É a coisa mais linda, Caio, uma senhorinha belíssima que me ensinou tanto. Eu participava dos encontros com ela e falava assim, gente, eu é que estou aprendendo, porque eu só estava lá para organizar isso em forma de um livro, mas quem aprendeu mais fui eu, com certeza. Maravilha, Marilda, nossa, que lindo. É para dizer que a pesquisa é de facto muito importante. Eu escrevo muito também sobre as nossas comunidades rurais, e há pessoas que pensam que eu já vivi em comunidades rurais, nunca vivi, mas eu faço muita pesquisa. Falo com pessoas para me contarem histórias, aquelas histórias tradicionais, e a partir daí eu vou tecendo outras histórias, vou trabalhando nelas, porque eu, por exemplo, eu não sei se ouvi falar naquela antologia das 8 escritoras da CPLP. Saiu em maio, das escritoras portuguesas. Pois. Foi editado em Moçambique. Portanto, e agora, ainda voltando à ilustração, e a senhora que ilustrou, eu falava do pano samacaca. Portanto, eu não sei se o Caio já deve conhecer, não é o pano samacaca? Pano samacaca, você me corrija se eu estiver errado, Celestina, mas parece ser esse tecido muito próprio aqui de Angola, né? As cores do tecido, das roupas aqui, principalmente que as mulheres utilizam, mas também não só, né? Que são, pode ser usados para outra... Tem outra serventia também, né? Essa macaca. São tecidos, né? São tecidos. Mas pronto, a pessoa que ilustrou, pronto, não fazia ideia do que era o pano dessa macaca. E eu tive que tirar uma fotografia, enviei-lhe uma foto, inclusive, e depois a pessoa ela também fez um grande trabalho de pesquisa. Portanto, eram os outros 8 países dos PALOP, né? Portanto, havia africanos, havia brasileiros, havia portugueses. Portanto, ela diz que aquilo foi um grande aprendizado para ela também, pelas pesquisas que teve que fazer para poder entrar mesmo no âmago das histórias. E, portanto, a pesquisa mesmo, tanto para o escritor como para o ilustrador, é de facto importante, para haver uma sintonia, uma simbiose entre uma coisa e outra. E, portanto, a Marilda, melhor do que eu, conhece esta realidade. Porque eu tenho aprendido bastante com os ilustradores, e eles comigo. Portanto, claro. eu sou um bocado exigente e tal, eu gosto das coisas. Não, isto não está assim muito bem. Portanto, às vezes ficam assim a olhar para mim, não, vamos trabalhar um pouco mais. As cores, o traçado. E então, pronto, aprendemos. Eu aprendo e eles também aprendem. Vamos trabalhar, e assim trabalhamos muito bem. As coisas até agora as coisas têm corrido maravilhosamente bem. E pronto, esta antologia ficou muito bonita. E foi editada em maio, já vai na 2ª edição. Teve muita aceitação. 8 escritoras da CPLP. Sim, contar histórias com avô ao colo. É o título do livro. Já por aí é muito sugestivo. Histórias com avô ao colo. Com avô ao colo. Eu vou no instante ali.
Já mostro. Eu vou no instante ali e já mostro. Tá bom. Que ótimo. E o título é lindo, né? Com o avô no colo. Ao colo, ao Ao colo. colo. Ao colo. Contar Adorei. histórias com o avô ao colo. A figura aqui, né, essas figuras são muito especiais aqui em Angola. O avô, a Esta avó, os antologia, mais velhos, né, que nós esta chamamos. antologia Ai, que saiu em lindo. maio, Ah, e já vai na segunda edição. ai, que Ficou muito, Com maravilha, ficou que muito ótimo. a avó. Com a avó ao colo. contar histórias com a Entendi avó que é ao colo. com a Aham. avó ao colo. O título é bastante sugestivo. Sim, gostei muito. E tem aqui, Poético. eu estou aqui, eu estou com um turbante de pano samacaca. Ah, sim. Sim. Estou aqui com um turbante de pano Que samacaca. lindo. Esta é a samacaca. Belíssimo. Eu Tecida. conheço por um outro nome que agora me fugiu. Não vou conseguir lembrar. Que eu adoro também. Ela foi pesquisar e, de facto, a ilustração ficou muito bonita, porque ela foi pesquisar e conseguiu fazer as cores reais mesmo do pano samacaca. Samacaca. São as cores, né? São as cores que são representativas. Cores vivas. Uhum. Não, e já é um caminho andado para o ilustrador, né? Porque tem textura, tem contraste, tem cor, tem uma vibração, que é o que a gente precisa de colocar, né, num livro. E, lógico, tem livros, como eu mostrei antes, tem livros que não pedem essa atitude, mas muitos pedem esse caminho, né? Esta é a brasileira, que entra na antologia, não sei se conhece. Não. Qual é o nome dela? Ela é a Mariana Iannelli. Conheço! Sim, Conheço sim, não Iannelli, reconheci a foto. Poeta. Que a gente Muito sempre boa cruzando. poeta. Mariana Iannelli faz a apresentação desse livro. Que giro, interessante. Mas eu não a conheço pessoalmente, por isso é a brasileira que faz parte desta antologia. É gaúcha, Maravilha. Muito bom. E vamos pegar essa troca, né, que estamos fazendo aqui agora. Nós estávamos até conversando um pouco antes, né, Marilda, sobre essa experiência de estarmos conectados, essa experiência internacional que estamos fazendo aqui agora. Estamos conectados, né, assim, pela internet, né? Não presencialmente por conta da pandemia, né? Mas eu queria que vocês relembrassem um pouco da experiência de vocês, desses encontros internacionais, né? Dessas experiências, ou com o livro, né? Internacionalmente, ou com vocês mesmos, internacionais, e como é que vocês estão se enxergando o trabalho de vocês, como escritora, como ilustradora, agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que ficamos, né, um pouco reclusos, né, em que esse contato foi um pouco mais restrito, né, nesse momento, e nós temos os desdobramentos disso. Como é que é o trabalho de vocês dentro dessa experiência internacional e agora com a pandemia? Olha, na parte que me toca tem sido uma frustração. Não tem feito praticamente nada, não saí, tinha até outros encontros, mas não foi possível sair, mesmo agora quando foi para o lançamento do Contar Histórias com a Avó ao Colo, se houvesse possibilidades, teria ido ao lançamento do livro. Quanto às edições, tenho vários trabalhos em editoras, mas o momento está muito difícil, está muito complicado, e pronto, saiu esta agora em maio, mas não consigo ter outros livros, porque as editoras está tudo em crise, as pessoas não têm capacidade de trabalho para edições,
E isso é para nós, escritores, ilustradores, não sei se é o caso da Marilda, está a ser um bocadinho complicado ficar confinada e não. Portanto, sempre fiz muitas atividades com crianças. Portanto, no fundo, eu também sou uma contadora de histórias e vou muito a colégios, vou a centros, e desde que veio a pandemia não consigo fazer esse trabalho, porque também sou uma pessoa já com certo risco, não dá para facilitar as coisas, e não está a ser muito bom, não está a ser, não está a ser nada bom. Mas esperemos por dias melhores, acho que dias melhores virão, e portanto que haja saúde e esperança. Esperança, esperança em dias melhores, mas não está a ser fácil, não está a ser fácil, nem nada fácil. Aqui não é muito diferente do que a Maria Celestina, né, relatou, se bem que a gente ainda tem um agravante, né, que é um governo totalmente, não tem nem palavras, totalmente destruidor, um governo da morte. E a Marisa está ali rindo, mas é complicado, mas está aqui uma brasileira, está aqui uma brasileira que também está a rir, não é? Porque Alexandra, Então a gente tem o que acontece? Eu acho que a gente tem que pensar exatamente nesse esperançar, né? Como Paulo Freire falava, né? Transformar isso em verbo. Pensar positivo, senão... Porque mas teve, por um lado, por exemplo, nosso trabalho é muito confinado, entre aspas, né? É muito introspectivo, é dentro do ateliê, é a gente desenhando e revendo, pensando. Lógico que a gente saía mais e tal, mas no primeiro momento não mudou muito o que a gente já fazia. Eu sempre trabalhei em casa, eu gosto de trabalhar em casa. O nosso ateliê, o ateliê onde eu estou agora é dentro da minha casa, né? E então isso inicialmente não mudou, mas aí começa aquela história, né? Faltam os amigos, falta as pessoas, faltam os encontros. Aos pouquinhos eu sinto todo mundo, sabe, buscando isso, né? Aos poucos, porque a vacinação ainda não está completa, mas eu acho que é isso. Vamos imaginar que o ano que vem vai ser melhor, né? É isso, é a esperança. Vamos esperança. Então a gente está com esse agravante, mas eu tenho ainda o mercado editorial sofreu muito, né? Como todos os outros mercados. E assim, eu não dou aula em universidade, eu vivo do meu trabalho, mas a gente vai correndo atrás, o tempo, como sempre foi, né? Nunca foi diferente, mas nesse momento tem sido mais difícil, sim, né? Não vou negar. Mas vamos ver o que vai acontecendo, né? Olha, e sabe o que eu tenho feito agora muito, a Marilda? Tenho estado a pintar e a desenhar. Que ótimo! Daqui a pouco você vai ilustrar os seus próprios textos, Celestina. Olha, até vou mostrar alguns dos trabalhos que tenho feito. Que maravilha! Olha! Isto é uma aguarela. Uma aquarela. Não pode parar, Celestina. Que lindo, que lindo. Não, e você domina as cores complementares aí, verde com vermelho, amarelo com roxo. Que maravilha. Esta paisagem. Olha só. Que maravilha. Não, e aqui em casa é a casa do desenho, né? Porque às vezes está eu e Nelson. Vou fazendo algumas coisas, vou pintando, vou desenhando. Isso também tem me ajudado imenso, porque de fato eu estava habituado a uma vida muito corrida, daqui para ali, de encontros, atividades, né, com crianças. Então
eu estava assim a dar um bocadinho doida. Então, olha, decidi começar a pintar e a desenhar e vou escrevendo alguma coisa, só que não está a ser fácil a publicação, não é? A publicação Não. e também isto frustra, não é? Quando a gente vai trabalhando e não vê Acontecendo, né? não vê acontecendo a coisa, então... Você não pode parar de desenhar. Muito bom, muito bom. Então, é um dos hobbies que eu também inventei para me reinventar, porque senão estava muito A difícil. arte é isso, né? A arte é isso. A gente, por exemplo, você tinha a escrita, mas parte também para o desenho. Eu fiz o contrário, desenho, parti para a escrita. Gosto também, sou uma flautista frustrada, que meu sonho era tocar flauta transversal, mas não continuei. Então, a arte é isso, né? Ela vai cercando a gente. O pensamento artístico é importante demais, porque é ele que faz a gente... Tem um grande amigo, o Percival, Luiz Percival, que trabalha, que é paulista, mas ele trabalha na UFOPA, na Universidade de Santarém, e ele fala que a arte se faz no espanto do viver, né? Então a gente precisa... Não é lindo isso? Eu acho eu falo quase sempre essa frase do Luiz Percival, Leme Brito. E a arte, ela se faz nesse espanto do viver. Até falando nisso, pode ser até um gancho para uma história, se der tempo, Caio, que eu queria contar. Ela é rápida. Esse livro eu separei, eu mandei para vocês, né, as imagens, que é o A Quatro Mãos. Você quer que eu passo Dá aqui para as passar? imagens agora? Eu vou lendo, o texto é muito Isso. curto, é uma frase em cada página, e ele mostra até, porque é um exemplo, né, não só de que a arte se faz no espanto do viver, como também um exemplo disso que eu falei antes. Sabe, Celestina, que eu crio junto com a imagem. Então, esse livro foi assim. Eu só vou contar rapidamente como que ele surgiu, né? Antes de fazer esse livro, eu tinha perdido meu pai, ele tinha falecido, tem 10 anos isso, e em 2011 que ele faleceu, e eu sempre achei que ele era um personagem. E aí imaginei, vou fazer uma história sobre ele, mas eu não queria fazer uma história biográfica. Então eu fiz o A Quatro Mãos, que eu vou ler aqui para vocês. Tá? Ok. Pode passar. Tenho apenas, essa é a epígrafe que eu escolhi para abrir o livro, tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, de um autor que eu gosto muito, que é o Carlos Drummond de Andrade, mineiro também, e para Henrique Castanha, meu pai. Para viver uma história em primeira mão, é preciso mãos que afaguem, encorajem, acompanhem e emprestem asas. Algumas vezes elas negam, mas nunca nos deixam na mão. Mãos, quando não são de ferro, transformam o escuro em festa, o choro em riso e o domingo. Pode passar. E o domingo em férias. Mãos que sabem agradar reservam os melhores cuidados para gente, bicho e planta.
Por isso, não abrem mão de podar árvore, arbusto ou roseira. É tanto zelo que a natureza agradece de mão cheia. Mãos também registram o tempo e surpreendem os velhos e os novos quando criam um calendário na casca dos ovos. Mãos guardam numa sacola de mão memórias de uma vida inteira. Mas o tempo tem outras mãos que modificam, mas jamais apagam os segredos contidos na palma da mão. Segredos que fazem com que um simples aceno deixe a vista embaçada. E como a vida não é uma via de mão única, não há quem negue que toda história vivida foi, é e sempre será muito, muito melhor de mãos dadas. Acabou. Muito lindo. Parabéns. Obrigada. Uma ilustração genial. Que linda. Maravilha. Está muito bonita. Que maravilha, né? Consegui ler sem chorar. Uma maravilha. Oi, Parabéns. tem hora que eu prendi a Extraordinário. respiração aqui para não dar vexame. Que bonito, que bonito. Eu acho que agora tínhamos que desafiar a Maria Celestina para nos ler também um pouco, não? Agora, queremos te ouvir, Celestina. Um pouquinho. Em vez de passarmos os vídeos, ouvi-las contar as histórias é muito melhor. Muito melhor. Ai, o do Gincongo, não tem tantas. Kalimba. Kalimba, mas isso é um bocadinho grande. Não querem, talvez esta Canvas para sempre, querem ouvir? Canvas. Sim, Claro, sim, sim. queremos. Todas as vezes que a minha cadelinha laica pulava para me saudar e me enchia as bochechas de lambidelas, eu lembrava-me da amiga Ana, e você vai saber por quê. Bom, começo por dizer que eu sou a Luege, uma afrodescendente nascida no Brasil, encantador país de cidadãos de todas as raças e de muitas origens. O meu pai é negro, a minha mãe branca, e eu sou o fruto do amor misturado das duas raças. Contava o meu pai que os seus antepassados eram escravos, originários da África. Só tinha mesmo esta referência. E é pena, porque a África é um grande continente do qual fazem parte muitos países. Angola é um desses países. Do seu mar, zarparam muitos barcos negreiros dos exploradores portugueses, abarrotados de escravos. Papai esteve lá e adorou de tal maneira as terras de Angola que por ele ali seria o seu local de partida. Quando fiquei a saber que o nome que o meu pai me deu era o nome de uma rainha de Angola, a rainha Luege, que foi soberana do reino das Lundas, senti-me orgulhosa. E sempre que faziam comentários, eu retrucava.
Tenho o nome de uma rainha angolana, a terra de onde vieram os meus avós. Sou chamada Rainha Luege. Sou rainha. Ela falava com a sua convicção de criança. Desde muito nova, ouço falar da escravatura a que foram submetidos os negros, forçados a deixar as suas terras, e também do preconceito racial. Porém, em nossa casa, na nossa família, todos somos iguais. Ninguém olha para as diferenças de cores. Ninguém se acha superior a quem quer que seja. O conhecimento da história da nossa origem africana começou com a avó Francisca, a vovó Xisca, como eu a tratava. Depois, com o papai, e na escola fui aprendendo mais coisas. Um dia, fiquei remoendo sobre o que tinha ouvido o professor Leonardo contar na aula. Eu, regressar da escola, fui falar com a avó Xisca. Vovó, é verdade que você e o papai vieram de África e são escravos? Quem contou isso para você? Vovó reagiu surpresa. O professor ensinou-me hoje na aula. Não. Nós somos negros, descendentes de africanos escravizados. Mas nem eu, nem o teu pai nascemos em África, e muito menos somos escravos. Nascemos aqui no Brasil e somos pessoas livres. A escravatura já foi abolida há muito tempo. Mas ele não falou assim, vovó. Insisti. E a avó explicou de forma que eu entendesse melhor. Com certeza, tu é que não percebeste. Os pais dos meus avós, os meus bisavós, esses sim, nasceram numa terra africana. Eles foram escravizados e transportados para cá como simples objetos, a fim de serem utilizados como mão de obra barata. Trabalhavam noite e dia, sem descanso, e em troca recebiam maus tratos. Coitadinhos! Mas que serviço faziam eles que os obrigava a trabalhar assim tanto? Questionei cheia de pena. Olha, trabalhavam sobretudo nas plantações de cana, que naquela época rendia muito dinheiro. No dia seguinte, abordei o professor. Ele tirou as dúvidas todas e retomou a matéria da ocupação dos portugueses e a questão da escravatura. Falou dos índios, os povos primitivos do Brasil. E fui novamente comentar a aula com a avó Xisca. Ela sentiu e ficou com alguma amargura. É verdade. Os meus avós contavam histórias daquelas trágicas travessias. Os negros eram atirados sem dó para o porão. Ali comiam, faziam todas as necessidades. Os que não aguentavam morriam e eram atirados para o mar. Um horror. Ainda bem que todo aquele sofrimento acabou com a abolição da escravatura. Suspirei de alívio. Mas, infelizmente, continuamos a ser discriminados e repudiados, contestou a avó Xisca, levantando os ombros. Eu já vinha reclamando do preconceito e do afastamento de certas colegas na escola. Ora zombavam por causa dos meus cabelos crespos, ora da cor da minha pele, e aí por diante. Enfim, em mim só viam defeitos. E quando chegava a casa, desolada por me sentir rejeitada, a vovó Chica encorajava-me. Não ligues o que eles dizem. Tu és linda, rainha Luege do meu coração. Eles fazem isso só para te desmoralizar, para que tu não progridas. Levanta a cabeça e segue em frente, dizia a vovó. Eu escutava aquilo, mas às vezes não dava mesmo para aguentar. Eu ficava mesmo muito triste e chorava. Incrivelmente,
até já tinham arranhado o meu braço para desgrudar o chocolate que me cobria. Certo dia, vivi uma cena tão incômoda que mal entrei em casa, corri para compartilhar o acontecimento. Mamãe, sabes o que a Ana fez comigo hoje? Gritei. Já disse para não ligar. O que foi desta vez? Olha, ela lambeu a minha bochecha a ver se tinha gosto de chocolate. Credo. E tu o que fizeste? Olha, como ela é muito branquinha, lambi-lhe a bochecha para ver se tinha gosto de açúcar. A mamãe, que não estava a contar com aquilo, olha, desatou a rir. Rimos tanto, que a avó Cisca juntou-se à conversa e também se riu. O pai, quando chegou, também participou da história e também se fartou de rir. Mas ouçam a parte final. Ela, como não estava a contar com a minha reação, agarrou-se a mim, abraçou-nos, beijou-me. Olha, a partir daí ficamos amicíssimas, cambas para sempre, amigas para sempre. E assim terminou a história. Abreviei um bocadinho. Maravilha, olha só. Lindo. Essa é a verdadeira troca, né, das escritoras lendo aí, vendo, mostrando os próprios Lindo textos, né, texto. imagens. É uma contadora de histórias delicioso te ouvir. É verdade, duas histórias muito fortes. Foi baseado naquele episódio que a senhora contou lá na Flig Sampa. Ela veio contar o que a filha passava e contou este episódio das lambidelas. E eu, a partir daí, eu disse, eu vou fazer uma história a partir destas lambidelas. E maravilhoso. Porque a sua personagem vira o jogo, né? O diferente é a outra menina também. É a outra, né? Deixa eu lamber para ver que gosto essa menina tem. Adorei. Ela não se afligiu, não se afligiu nem nada. Limitou-se a lamber também a pele da outra para saber se sabia chocolate. Pronto, e acabou. Lindo. Maravilha. Dizer agora algo é só agradecer este momento que nos proporcionaram, com duas histórias lindas, as duas com um foco muito forte na família, não é? Nas memórias com os nossos pais, com os nossos avós. Aqui também é muito importante essa tradição de passagem de conhecimento e de experiência entre gerações, a tradição oral, não é? E então foi muito bonito. Acho que até ficou mais bonito do que termos passado o vídeo. Nós infelizmente já estamos com o tempo aqui já avançado, né? Já avançado, temos de encerrar. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, né? Muito bonito ouvi-las falar, e contar as experiências. Realmente poderíamos ficar aqui mais tempo, mas temos que fechar aqui nesse momento, né? Tem que ser. Na verdade, o que temos aqui é um primeiro contato, né? Para que se crie essas amizades mesmo, Marilda, Celestina, para que isso possa, né? Esse contato possa render desdobramentos, né? Entre o Brasil, entre Angola, entre as nossas culturas, entre as nossas literaturas. É uma ponte, né? É uma ponte sobre o Atlântico. E chegamos à conclusão que temos amigos comuns. Exatamente. E não são poucos. Poucas. Isso. Rogério, João de Oliveira, Edna Bueno. Você conhece todo mundo, Maria Celestina. Você conhece o Brasil, você está no Brasil. Susana Ventura também. Susana Ventura. Ela eu não conheço pessoalmente ainda, mas são nomes de muita força, né, no cenário da literatura infantil brasileira. São, sim, senhor.
E eu só tenho a agradecer também. A palavra aqui é muito obrigada, mesmo. E é isso, contem comigo, né? Contem conosco. Uma maravilha. Obrigada, Caio, muito obrigada, Marisa, muito obrigada, Casa da Cultura Brasil-Angola. A quem está em Luanda, boa noite. E a quem está no Brasil, uma boa tarde. Também. Obrigada igualmente. Até a próxima. Então, obrigada, vamos falar. Obrigada, Marisa. Obrigada, Caio. Obrigada, Celestina. Adorei te conhecer. Igualmente, obrigada. Tchau. Até a próxima. Vamos falando. Vamos obrigada. Obrigada também vocês por terem estado connosco e terem partilhado connosco as vossas histórias. Saímos todos daqui mais ricos e com a criança acordada. Não a podemos deixar adormecer nunca. Esta criança que está cá dentro. A criança acordada. Não pode dormir. Temos sempre que mantê-la acordada e manter esta alegria, não é? É verdade. Pronto, agradeço também ao público. Não sei se o Caio tem mais alguma coisa para perguntar às nossas convidadas. Muitas coisas, mas vamos fazer uma próxima live. Aqui a conversa entre as duas foi ótima, né? Programei um tanto de perguntas, mas elas foram conversando, e aí é isso, é melhor do que as perguntas mesmo. Nós ficamos comadrando. E acaba por falar muito mais do que se forem perguntas. Conversa informal. Isso, mas esse é o que queremos. Ser mais rica. Por isso se chama Puxa a Palavra. Puxa a palavra, é verdade. Puxa a palavra. Pronto. Então, muito obrigada. Só me resta então agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco a acompanhar o Puxa a Palavra do mês de outubro. No próximo mês, cá estamos nós de volta e esperamos que vocês estejam connosco. Muito obrigada. Boa noite, boa tarde para o Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Adorava.